Meu nome é Irmão Marco, eu sou italiano, moro aqui já há muitos anos, são 15 anos, vamos por 16 agora. Mas a minha história iniciou muitos anos atrás, não 15, mas muito mais. Precisamente no 1988. Naquela época era jovenzinho, tinha 23 anos, morava na Itália, em uma região perto de Veneza, era perto das montanhas, perto do mar, um lugar fantástico. Eu tinha uma vida bem sossegada, trabalhava na empresa de meu pai e levava a vida assim, como levam muitos dos jovens que têm por aí agora, tentando de me divertir mais possível. Eu tinha deixado praticamente depois da crisma, eu tinha deixado a igreja, não acreditava, não queria nem saber da igreja, não era uma coisa que não entrava nem nos meus pensamentos. Mas, como eu estava falando, eu estava com uma vida bem sossegada, meu pai tinha empresa, então tinha todas as coisas, os recursos para poder viver uma vida bem tranquila e sem medir despesas, vamos falar assim. Só que eu tinha aquela coisa que eu sempre estava procurando alguma coisa de novo, porque não me sentia feliz. Bom, era um período, no 1988, eu pensei que só trabalhar era uma coisa um pouco que não ia bem. Então, inventei uma desculpa com meu pai. Eu falei: pai, agora o inglês é uma língua internacional, até para os negócios. É bom que uma pessoa aprenda inglês. Por que o senhor não me manda na Inglaterra a estudar? Ele pensou um pouco e depois falou: não, tudo bem. Então eu parti, fui para a Inglaterra para estudar o inglês. Quando cheguei lá na Inglaterra, a nossa escola era uma escola particular, não tinha mais de 10 alunos por classe, e por cada aula, cada classe que faziam, eles colocavam um aluno de cada nacionalidade. Tinha eu italiano, tinha o alemão, tinha japonês, tinha vários, e tinha também um brasileiro. Então, iniciamos as aulas, tudo assim. Eu percebi, já da primeira aula, que na realidade o brasileiro falava muito bem italiano. Aliás, era italiano. E era o Padre Eugênio, que naquela época também ele tinha decidido de fazer um curso lá na Inglaterra. Eu não conhecia ele não estava vestido de padre, porque naquela época ele estava em um ano sabático, que foi, por quem conhece um pouco a história do Padre Eugênio, foi naquela época em que ele teve aquela crise, que o pai morreu, com várias coisas, que depois teve um encontro lá em Medjugorje. Mas tudo bem, essa coisa aqui eu não sabia que ele era padre, graças a Deus. Ele não me falou, porque senão eu teria já afastado ele desde o primeiro dia. E durante, imagina, todo dia nós nos encontrávamos na escola. A escola era de manhã até a tarde. Tinha o almoço do meio e íamos almoçar juntos. Ele me contava
Bom, ele como bom psicólogo entendeu que eu não gostava de padre. Sentindo os meus discursos, assim, ele logo percebeu esta coisa. Então, ele evitou de mencionar o fato que era padre. Ele me falava que era filósofo, que era professor de filosofia. Ele me falava das histórias do Brasil, quando ele foi em Mato Grosso. Eu ficava muito interessado e até eram aquelas coisas que eu queria ouvir. Então nasceu uma amizade com ele, até que todos os dias íamos almoçar juntos, à noite, quando se ia nos pubs, nas coisas, se saía juntos. E eu me sentia bem como amizade com ele, assim, tudo bem. Passaram os meses, e agora não me lembro, me parece que ficamos 4 meses, uma coisa assim. E eu ficava fascinado das coisas que ele me contava, dos índios do Mato Grosso, de todas estas histórias que ele tinha vivido. Só que ele me contava que ele tinha vivido como estudoso, como destas tribos de índios. Não me contava que ele tinha ido lá como padre missionário. No final dos 4 meses que nós ficamos lá, ele me falou: Marco, olha, eu agora vou para Roma, porque eu preciso terminar alguns estudos em Roma. Se você quiser, eu vou te deixar o meu endereço, vou te escrever uma carta, e se você quiser, vem me visitar em Roma. Só que se lembre bem uma coisa: eu nunca te falei mentira, mas eu te escondi uma coisa, me falou. Eu falei: tá bom. Então eu voltei para a minha cidade, ele voltou para Roma. 20, 30 dias depois chegou essa carta que ainda tenho comigo, onde ele me fala: se lembra, Marco, quando eu falava que eu fui estudar uma tribo dos índios terrenas lá no Mato Grosso? Eu me lembro. Entre quando estava lendo, eu me lembrava disso. Ele falou: bom, Marco, fique sabendo que eu tenho uma outra laurea, e é em teologia, porque eu sou padre. Agora eu entendi que você tinha, como se fala, rejeito da igreja e dos padres. Mas eu estou em Roma, ainda agora por poucos meses, antes de voltar para o Brasil. E se você quiser, você pode vir me visitar. Aí no momento, a coisa não é que me deixou mal. Só que eu falei: bom, eu não vou jogar fora uma amizade para um preconceito que eu tenho contra a igreja e contra os padres. Então falei: vou em Roma sim, vou a visitar o Padre Eugênio. Então foi em Roma, foi no PIME, que naquela época o padre era do PIME, fiquei lá uma semana com ele. E como acontecia na Inglaterra, era a mesma coisa. Eu sentia que aquilo que me estava faltando, de alguma forma estava voltando. Eu me sentia bem quando fazia os discursos com o padre, quando estava com ele, assim. E aí, devagar, claramente, ficando com ele, iniciei a voltar aos sacramentos, a voltar
a confissão, porque eu me lembro que, bom, claramente desde quando eu fiquei sabendo que ele era padre, então aí ele pude me falar de coisas que me estavam faltando, que ele sabia que me estavam faltando e que eu estava procurando. Mas naquela época que estávamos na Inglaterra, ele não podia falar, porque claramente ele tinha percebido que eu era um pouco... queria deixar de longe estas coisas. Mas, a devagar, eu me lembro que já naquela primeira vez que eu fui em Roma, eu me lembro que depois de muitos anos, porque 14, 24 anos, são já 10 anos, eu voltei aos sacramentos, voltei à confissão, só que depois devia voltar para onde eu morava. Onde eu morava, todas as minhas amizades eram de pessoas que não sabiam nem fazer o sinal da cruz. Então, aí você percebe que se sente sozinho, que aquela coisa que você conhece e conheceu é uma coisa que te está faltando, porque aquelas pessoas que você frequenta não podem te dar. Então, eu me lembro que uma coisa me ficou marcada que o padre me falava, e é que ele me falava que a confissão é dom de cura, é um sacramento de cura, e não tem nada mais de mais alto que a missa. Então, eu, além de continuar depois com as mesmas amizades, então eu tinha, como se fala, não ia na igreja, mas eu sozinho, eu me afastava das amizades e no domingo ia na igreja. Eu queria permanecer firme nesta coisa que eu sentia que me dava uma segurança, aquela segurança que eu estava procurando. Sem falar nada aos meus amigos, obviamente, porque eles não teriam nem entendido aquilo que eu estava fazendo. Então, aconteceu que depois de... Bom, todas as vezes que o padre voltava, ia no Brasil, e depois voltava uma vez por ano, eu me encontrava com ele. Íamos esquiar juntos com ele. Uma vez eu vim no Brasil, pela primeira vez, e foi quando o padre iniciou a nova paróquia da Sagrada Família, me parece. Não sei se era no 92, Regina, era 92, por aí. Eu passei um mês aqui. Pela primeira vez, naquele mês, eu pude voltar realmente aos sacramentos, porque todo dia, claramente, eu sabia que estava vindo a visitar um meu amigo que era padre, então era toda noite na missa, confissão frequente, conheci o renovamento no Espírito, mas tudo bem. O tempo passava, porque era 88, 92, eu continuava a trabalhar na firma de meu pai, mas voltei depois de um mês que eu fiquei aqui a primeira vez, e voltava sempre pior, porque eu tinha encontrado uma condição que era aquelas coisas que eu estava procurando. Eu sabia que quando eu voltava, as minhas amizades, o meu teor de vida, eram aquelas coisas, se fala frívolas, eram aquelas coisas que não têm sustento. Era só festas, ir a esquiar de verão,
não, de verão, de inverno, de verão, todo o período de verão era passar na praia, aquela coisa que, bom, parece que é quem sabe que, mas no final não te deixa nada e te deixa vazio. E eu, todas as vezes que voltava, esperava só o momento dele voltar para a Itália ou eu organizar uma outra viagem para o Brasil. E aí, teve uma segunda vez que eu voltei depois no Brasil, foi no 93 ou 94. E eu me lembro muito bem que nos discursos que se fazia com o padre, porque eu era sedento das coisas de Deus, então quando nós íamos a jantar, estávamos sozinhos assim, eu perguntava. Eu me lembro muito bem que ele me falou uma vez, estávamos falando da adoração e dessas coisas aqui, ele me falou: Marco, qualquer coisa você pergunta ao Senhor com fé, o Senhor tem que te responder. Não tem jeito. E aquela coisa ficou marcada na minha cabeça. Então aconteceu que a segunda vez que eu vim no Brasil, que passei um outro mês aqui, no último dia o padre me devia levar no aeroporto. Ele tem esta casa com a capelinha, e falou: Marco, eu vou celebrar a missa, vamos celebrar a missa, depois te levo no aeroporto. Eu falei: tá bom, padre. Mas eu estava com aquela coisa dentro, que falava: mas, meu Deus, eu já não gostava de padre. Não vejo hora de encontrar o padre para poder falar destas coisas. Tudo aquilo que me aconteceu desde o 88 até hoje foi uma graça de Deus, porque foi só uma graça de Deus. O que é que tem? O que é que o Senhor quer de mim? Então me lembrei da frase que o padre me tinha falado a respeito das perguntas que você pode fazer ao Senhor com fé, Ele tem que te responder. E antes da missa, ele estava não sei onde, eu entrei na capela, escondido, abri o Santíssimo, me ajoelhei e falei: Senhor, fica sabendo que eu estou com medo de saber aquilo que você quer me falar. Mas eu quero saber. Ah, Senhor, falei, tem outra coisa. Fica sabendo que eu não quero ser padre. Mas através do Padre Eugênio, eu quero que o Senhor me dê uma resposta hoje, nesta missa. Tudo bem, fecho, ele não sabia de nada, voltou, entra, faz a missa, tudo. Final da missa, vai tirar os paramentos, eu estava tudo, como se fala, lá, esperando só de perguntar aquilo que o Senhor tinha falado. Ele não sabia. Ele não chegou nem a tirar o paramento. Eu cheguei lá perto dele e falei: Padre, o senhor tem que me falar alguma coisa? Ele me olhou assim: Por que, Marco? Porque eu sei que o senhor tem que me falar alguma coisa. Ele me olhou e falou: Marco, bom, falou, eu pensava que fosse coisa da minha cabeça, mas sendo que vocês me estão falando agora, eu vou te falar. Logo depois da Assunção da Eucaristia, que tem aquele momento que se fica sentados, em silêncio, eu percebi uma voz no meu coração, mas achei que era uma minha coisa de cabeça. Então, se você não me perguntava, eu não teria falado. Ele falou: o Senhor me manda te dizer que o seu amor vencerá as tuas indecisões. Então, de um lado eu fiquei feliz, do outro lado, o Senhor te deixa sempre
na balança, porque não quer que você perca a sua liberdade. Então não é que o Senhor te vai falar, você tem que fazer isso, isso, isso e isso. E fechou. O Senhor sempre deixa a liberdade. Então me deixou com essas palavras, eu voltei de novo para a Itália. Aí essas coisas ficaram no meu coração, porque falar, mas o que significa? Então tenho que fazer o quê? Não sabia, não tinha. Nós, quando pedimos alguma coisa, queremos sempre uma resposta que seja, aquela hora você faz isto, e depois vira à direita, depois vira à esquerda, sobe a escada, e aí encontra aquilo que você encontra. Não é assim. O Senhor não é assim. O Senhor deixa sempre, nas respostas que dá, que você possa manter o 100% a sua liberdade. Então, não é invasivo. Mas essas coisas ficaram no meu coração. Passaram vários anos. Eu fui em Medjugorje, várias vezes depois. E me lembro que, bom, agora não sei se era já tinha guerra na Iugoslávia. Eu naquela vez fui em Medjugorje, peguei o carro sozinho, fiz tudo lá no meio da guerra para chegar em Medjugorje. Foi uma bela aventura. Cheguei em Medjugorje, passamos 3 dias juntos. Eu ficava ainda com aquela coisa que não sabia aquilo que o Senhor queria de mim, mas não estava decidido em nada. Na realidade, dentro de mim pensava, não, eu vou fazer aquilo que eu quero, porque eu estou bem assim, mas na realidade não estava bem. Bom, o último dia, a mesma coisa. Fomos na missa lá em Medjugorje, o padre não devia celebrar. Eu fui lá na estátua que tem à direita da igreja de Nossa Senhora e perguntei, Senhor, eu já perguntei uma vez a respeito da o que eu tenho que fazer, mas eu queria uma dica, uma coisa para saber como eu me comportar, o que é que devo fazer da minha vida, se eu tenho que deixar tudo, tentar uma vida religiosa, não sei, mas fique sabendo que eu estou com medo. Eu falei, se você puder, dá uma resposta através do Padre Eugênio nesta missa. E naquele dia faltou um padre, chamaram o padre na sacristia lá em Medjugorje e falaram se ele podia celebrar, ele celebrou. Quando saímos da igreja, mesma coisa. Eu fui lá do padre e falei, padre, o senhor tem que me falar alguma coisa? Ele nem se lembrava da primeira vez, porque o padre Eugênio é muito esquecido. Se você confessa com ele, você sai, você volta de novo, você pode confessar as mesmas coisas que ele não se lembra da sua cara. Então, não tinha lembrado essas coisas. Ele me olhou e falou, bom, Marco, eu durante a missa eu senti uma locução interna que me falava, o Senhor me manda te dizer que qualquer coisa você irá fazer, o Senhor a abençoará. Então aí fiquei uma outra vez bem em um certo sentido e mal no outro. Porque entendi que o Senhor não quer te forçar em nada. Não quer te forçar em nada. Quer que seja você, de sua espontânea vontade, a pegar uma decisão. Porque Ele, na realidade, não precisa de nós. Somos nós que precisamos dEle. Bom, passou um tempo, no 2001, eu falei com meu irmão, que naquela época tínhamos uma atividade juntos. Eu falei, Cláudio, eu preciso pegar um tempo para mim, de 4 meses, ir no Brasil, que ainda o padre tinha aberto a comunidade, para discernir a minha vida. Mas, olha, tinha já 2001,
era quanto? 35 anos? Por aí, não era? Do 88 até o 2001, passou de tempo. Então eu vim aqui, eu fiz os meus 4 meses de primeira experiência. Naquela vez eu entendi que a minha vida era, tudo aquilo que eu precisava, que eu estava procurando, era aquilo que eu estava vivendo aqui. Então, no final dos 4 meses, simplesmente falei com o padre, e falei: padre, eu me sinto bem aqui, o que é que eu tenho que fazer? Ele falou: se você quiser, você escreve uma carta para o nosso conselho. Se você é aceito, pode entrar para fazer a experiência para entrar na comunidade. Eu, nem um nem dois, nem pensei. Falei: bom, vou já fazer a carta. Fiz a carta, foi aceito, voltei para a Itália. Falei a meu irmão: olha, eu volto para o Brasil, para a minha família. E passou claramente todo o tempo necessário, passaram mais de 6, 8 meses, que tinha que encontrar um sócio novo para meu irmão, sabe? Muitas coisas, não é que de um dia para o outro se vira a cabeça e parte. Tive que deixar todas as coisas direitinhas. Mas depois, no 2 de fevereiro de 2002, voltei. E daquela época estou aqui, estou muito feliz. Não voltaria atrás nem de um dia da minha vida. E agradeço a Deus para o carinho e a delicadeza que Deus teve comigo para me direcionar na coisa certa, mas sem me querer forçar. Isto significa que se você encontra alguma coisa que lhe força muito, pode ficar tranquilo que não é de Deus. Deus é delicadeza, é compreensivo e nunca entra nas vossas decisões. Deixa sempre que sejam vocês que decidem. Amém.